Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Queria agradecer aqui ao Caio. Caio, Deus abençoe. Breno, Deus abençoe você. A família do Caio está ali também. Deus abençoe você. Sejam muito bem-vindos. Qual que é o seu nome? Rodrigo, Deus abençoe. Vieram aqui servir ao Senhor hoje na nossa comunidade. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Foi uma bênção. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês também. Em nome de Jesus. Amigo do Tom? Irmãos, glória a Deus. Deus abençoe vocês, irmãos. Glória a Deus. Somos poucos aqui hoje, mas a palavra de Deus continua sendo viva. Amém, irmãos? Continua sendo eficaz. E é um privilégio para nós estarmos aqui. Amém? Onde a palavra do Senhor está, a transformação. Onde a palavra do Senhor é exposta, a libertação. E, acima de tudo, a salvação. E glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia comigo em Efésios. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Lá no versículo 17. Efésios 4, versículo 17. Diz assim a Bíblia. Efésios 4, 17. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidades provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficaram irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que é útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria falar hoje de um tema que ele é um tema já muito falado, mas necessário. Muitas vezes nós andamos aqui e nos esquecemos do que é essencial, não é verdade? Sim ou não? Nós andamos e corremos o risco de cair, nesse ativismo até dentro da igreja e nos esquecemos da essência, dos fundamentos da fé que de fato nos sustenta, nos coloca de pé. Muitas vezes o que vai nos deixar firmes e seguros e de pé não é uma nova revelação, mas um exemplo, é sabermos quem nós somos em Deus, o que nós já temos em Deus. E Ele nos criou para algo, irmãos. Deus, Ele nos fez para nos conformar à imagem de Jesus. Às vezes você pode chegar aqui hoje e falar assim, olha, eu não sei o plano que Deus tem para a minha vida. Eu não sei o propósito de Deus para a minha vida. Ok, você pode não saber o propósito de Deus para a sua vida em algo específico. Aí você tem orado para Deus te revelar, para Deus te direcionar. Ok. Mas uma coisa que nós devemos ter a certeza que Deus tem um plano para mim e um plano para você, que é nos conformar à imagem de Jesus.
Paulo diz que ele nos conheceu de antemão para nos conformar à imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primeiro, o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o desejo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, acima de todas as outras coisas, nos conformar à imagem de Jesus. E ser conformado à imagem de Jesus, andar sendo conformado à imagem de Jesus, esse processo é o processo que nós chamamos de santificação, ou santidade. Santificação é a obra de Deus, que também nós temos uma certa cooperação, nós iremos entender isso, que nos faz parecer cada vez mais com Jesus nessa vida presente e, consequentemente, parecidos com Jesus, iremos ficar distante de uma prática pecaminosa, não é verdade? Quanto mais nós parecemos com Jesus, mais distante de hábitos pecaminosos nós ficamos. É isso que Deus deseja para aqueles a quem Ele alcançou. Santidade, então, é uma conduta de vida baseada no caráter de Deus. E isso é um processo da nossa vida, irmãos. A santificação é um processo da nossa vida. Tem coisas da nossa vida cristã que elas acontecem uma única vez. Por exemplo, aquilo que nós chamamos de justificação. Nós fomos justificados. Isso acontece uma única vez. Quando? Quando nós cremos em Jesus. Quando você um dia ouviu o Evangelho que te salvou, o Evangelho que te transformou. Você está aqui hoje porque um dia você ouviu o Evangelho, amém? Você está aqui, você é jovem, né? Eu tenho 34 anos hoje, embora não pareça, né? 34 anos. Irmãos, há 14 anos atrás, eu não estava em uma igreja de sábado. Não estava. Mas um dia, alguém pregou para mim. Eu ouvi o Evangelho. E quando eu criei, né, em Jesus, eu confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui justificado. Como que isso acontece, irmãos? Na verdade, toda a humanidade, ela está morta, sem Jesus. Né? Paulo fala que nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Então, todos nós, irmãos, a humanidade, Paulo vai falar que não há um justo sequer, ninguém que entenda, ninguém que queira Deus. Então, toda a humanidade está condenada ao inferno, ou condenado à perdição eterna, até que confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por que toda a humanidade está condenada à perdição eterna? Porque nós herdamos o pecado de Adão. Adão foi o nosso representante. Quando ele pecou, todos nós pecamos, toda a humanidade pecou. E não existe ninguém santo, ou todos nós somos indesculpáveis por causa do pecado original. E todos nós, então, merecemos a perdição eterna, ou o inferno. É assim que a comunidade, o mundo, ele caminha para a perdição eterna. Até que um dia nós ouvimos o Evangelho e, como eu falei, fomos justificados. Justificar, irmão, é tornar alguém legalmente justo diante de Deus. Como eu falei, nós estávamos condenados. Mas um dia nós cremos em Jesus e nos tornamos legalmente justos. Os nossos pecados foram cobertos. É isso que significa justificar, é não considerar os pecados de alguém. Então, por exemplo, o pastor Mateus um dia fez essa conta aqui, pegou alguém aqui e falou assim, olha, quantos anos você tem? O fulano falou 30, 40. Quantas vezes você peca no ano? Você pega todo dia? Peco todo dia. Então são tantos pecados durante o dia. Você não teria como pagar por esses pecados. E Deus, ele sendo justo, ele tem a função de nos condenar. Por quê, irmãos? Porque os pecados são como crimes. E todos nós pecamos muitas vezes durante o ano, não é verdade? Infelizmente. E sendo Deus justo, ele tem que nos condenar, porque somos pecadores, nossos pecados são como crimes no tribunal de Deus. Justificar significa, irmãos, que Deus, ao invés de nos condenar, ele nos declara legalmente justos. Então, quando ele nos vê, agora ele vê os nossos pecados sendo cobertos. Mas por que isso? Alguém tinha que pagar por isso, irmãos. Jesus levou os nossos pecados naquela cruz. Aquilo que nós não seríamos capazes de fazer, Jesus fez por nós. Levou os nossos pecados naquela cruz. E aí, o que Deus faz? Quando ele olhou para Jesus naquela cruz,
Ele viu os nossos pecados sendo imputados em Jesus e despejou a sua ira no seu Filho, ao invés de despejar em nós. E aí, quando nós cremos nessa obra de Jesus da cruz, nós fomos livres, nós somos libertos e nós somos salvos. É mérito seu? Não. O mérito é de Cristo. Então, quem crê em Jesus é justificado, não será mais condenado eternamente, por causa que Jesus cumpriu a lei por nós, irmãos. Por isso que Paulo fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então perceba que a justificação é o ato. Você crê em Jesus, você foi salvo. Você crê em Jesus, você nasceu de novo, você foi justificado. Agora a santificação, irmãos, é um processo. É um processo. Ela é contínua. E continua por toda a nossa vida. E a santificação, irmãos, ela tem alguns estágios. Primeiro, é Deus quem efetua em nós tanto querer como realizar. Ou seja, irmãos, nós podemos andar santificando porque Deus um dia nos alcançou. E quando nós cremos em Jesus, esse poder preponderante que o pecado exercia em nós foi tirado. Ou seja, o primeiro estágio da santificação é o rompimento, irmãos, que o pecado exercia na minha vida e na sua vida. Vocês estão comigo aqui, irmãos? Nós estávamos mortos. Um dia nós cremos em Jesus. E o poder preponderante do pecado, o poder dominante que o pecado exercia na minha vida foi retirado de mim, foi retirado de você. Porque você creu em Jesus. Isso aconteceu, irmãos. É isso que aconteceu. O pecado hoje, ele não é mais senhor da minha vida, não é senhor da sua vida. O pecado antes nos dominava, mas agora não domina mais. Ele não dita mais as regras, irmãos. E glória a Deus por isso. E onde que eu vejo isso? Abra comigo lá em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, lá no versículo 11. Romanos capítulo 6, no versículo 11. Eu estou falando do primeiro estágio da santificação, que é o quê? É retirar de nós o poder dominante que o pecado exercia em nossas vidas. A Bíblia diz, assim, vocês também se considerem de fato mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Versículo 12, portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, olha o que aconteceu, olha o milagre. Antes cada um aqui tinha uma vida e era dominado pelo pecado. Antes cada um aqui tinha uma vida e éramos escravos do pecado, mas quando nós cremos em Jesus, fomos justificados, nascemos de novo e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós agora podemos usar os membros do nosso corpo para Deus. Nós podemos usar o nosso pensamento para a honra e glória de Deus. Nós podemos nos relacionar para a honra e glória de Deus. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Versículo 14 diz, pois o pecado não os dominará. Agora, as tentações que nós sofríamos antes, a gente continua sofrendo. Mas, graças a Deus, hoje, na maioria das vezes, nós não podemos não ceder às tentações. Perceba, irmãos, a gente continua sendo tentado, né? A gente estuda aqui, vai para a faculdade, vai para o trabalho. Nós somos tentados, irmãos. E antes, ceder à tentação talvez poderia ser um hábito para você. Mas você um dia nasceu de novo, irmãos. Você hoje é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você creu em Jesus, você foi selado com o Espírito Santo de Deus. Agora você tem um poder não por você, mas pelo Espírito Santo que habita em você de não ceder mais à tentação. É um milagre, meus irmãos. Por quê? Porque Deus decidiu abrir o nosso coração. E a gente, então,
confessou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E nascemos de novo. Nós fomos libertos e não somos mais escravos do pecado. É isso que Romanos capítulo 6, versículo 17 vai dizer. Paulo vai falar: mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, olha que Paulo fala, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitido. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Justiça aqui é uma condição aceitável a Deus. Éramos escravos do pecado, aquilo que Deus abomina. Agora que Deus nos transformou, nos resgatou, nos fez nascer de novo, somos escravos de uma condição aceitável a Deus, escravos da justiça, irmãos. Por isso que nós andamos aqui e nós pecamos. Infelizmente, irmãos, livre da tentação é só na glorificação. Infelizmente, irmãos, não pecar nunca mais é só quando o Senhor Jesus voltar. Infelizmente, nós pecamos em pensamentos. Infelizmente, irmãos, nós não somos mais dominados pelo pecado. Mas, infelizmente, ainda pecamos, ainda erramos. Falamos coisas que não devem. Temos atitudes que não honram a Deus, infelizmente. Mas, depois que o Senhor nos alcançou, nós não podemos mais pecar e ficarmos naquela lama do pecado. Por quê? Se a gente ficar lá, a gente está contradizendo isso que diz aqui, ó. Versículo 18, vocês foram libertados do pecado, irmãos. Nós podemos cair, mas não somos mais escravos como éramos antes. Nós podemos falhar, mas nós somos mais escravos como éramos antes, irmãos. Essa é a diferença, porque você é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. E glória a Deus por isso, irmãos. Fomos livres, libertados aqui. Outra coisa, irmãos, a santificação, ela aumenta por toda a nossa vida. Na nossa caminhada, como eu falei que a santidade ela é um processo, nós devemos crescer em santidade. Como antes nós crescíamos no pecado, nós pecávamos de forma deliberada, fazíamos as coisas, não importávamos com Deus, mas quando confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, depois que nós recebemos o Espírito Santo, nós começamos essa caminhada de santidade, ou seja, uma caminhada de se parecer mais com Jesus. A tendência é que a gente cresça, sendo semelhantes a Jesus a cada dia, cresça nessa caminhada de santificação. Amém, irmãos? Fomos alcançados por Jesus. Agora, a tendência é normal nós crescermos, nós amadurecermos nessa caminhada, nos parecermos cada vez mais com Jesus. Essa é a tendência natural do cristão, se parecer mais com Jesus. E esse processo que eu falei, nós chamamos de santificação. E tende a crescer por toda a nossa vida. Por isso que é um processo que eu falei, irmãos. Se parecer com Jesus é um processo da nossa vida. É no dia a dia, é na nossa caminhada diária. Gradualmente nos tornamos cada vez mais semelhantes a Jesus, conforme nós avançamos na nossa caminhada cristã. Amadurecimento. Você quer ver, irmão, o que nos amadurece? É sofrer. Passar por uma tribulação nos amadurece demais, irmãos. Passar por uma prova nos amadurece demais. Passar por dificuldade, irmãos, nos amadurece demais. Tiago, ele falou, lá na sua carta, quando ele escreveu, ele falou assim, ó, tende por motivo de grande alegria o fato de passares por diversas provações. Por quê, Tiago? Aí ele fala, porque a prova da sua fé produz perseverança. Olha só. E a perseverança, ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam íntegros e maduros. Olha só, irmãos. O que considera motivo de grande alegria passar por uma tempestade? É difícil, né, irmãos? Mas Tiago fala, tende por grande motivo, porque a prova da sua fé produz perseverança. E ela deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam íntegros e maduros, irmãos. A prova, a tribulação, as adversidades não vêm para destruir o cristão, mas para amadurecer o cristão. Não vem para destruir, irmão, mas para forjar. Quem assistiu a Ford aqui? Assistiram a filme? A Ford? É legal? Eu tô querendo ver. É bom, né, gente? Glória a Deus. Vou querer ver também. Tá querendo? Aí, ó. Vou ver. A prova vem para forjar, irmão, o cristão. A tempestade, eu já falei aqui nesse culto, ela é imprevisível, nós não esperamos, a gente não administra muitas vezes, mas ela também para nós é pedagógica, porque a tempestade não pode nos destruir uma vez que Jesus está no barco da nossa vida.
Ela nos amadurece, irmãos. Ela nos forja. Você já deve ter passado por alguma experiência na sua vida? Você passou. Depois você passou por uma semelhante, você saiu dela mais maduro, não é verdade? Você criou uma carcaça, assim, na fé, vamos dizer assim. Você foi experimentado naquela situação, passou por uma situação semelhante e você não ficou tão abatido como ficou na primeira vez. Você amadureceu, irmãos. A prova da sua fé produz perseverança. Irmãos, essa é a caminhada que Jesus tem para nós. De santidade. Crescer se parecendo com Jesus. Muitas vezes não é simples e dói, irmãos. Mas, no final, irmãos, a gente vai entender. Vai ser para o nosso bem. Santificação é isso, irmãos. Ela vem da parte de Deus. Ela tende a aumentar na nossa caminhada. E Deus tem o papel e nós temos o nosso. Como eu falei, é Deus quem efetua em nós, tanto querer como realizar. Ele que produz para dentro de nós a santidade em primeiro momento. Mas nós também temos o nosso papel, irmãos. Nós não podemos ser santos sem o Espírito Santo de Deus. Entenda isso. Eu não posso querer ser santo sem ter o Espírito Santo. Então, nós recebemos o Espírito Santo, é Deus quem dá, sim ou não? Então, Deus tem o seu papel, mas nós também temos o nosso. Quer um exemplo? Paulo fala assim, não apaguem o Espírito Santo. Em outra passagem, Paulo fala assim, não entristeçam o Espírito Santo. Olha o meu papel, irmão. Eu devo andar aqui uma vez que eu tenho o Espírito Santo, mas a ordem para mim é não entristecer o Espírito Santo de Deus. A ordem para mim é não apague o Espírito Santo, irmãos. E como que eu cultivo o Espírito Santo dentro de mim? Através daquilo que nós chamamos de disciplina espiritual, irmãos. Através da oração, através da leitura da palavra, é verdade? Através do jejum, através da comunhão. Então Deus tem o seu papel. Ele que nos dá o Espírito Santo. Nós recebemos, mas nós temos a responsabilidade de buscá-lo diariamente, irmãos. De não apagá-lo. Porque é uma ordem para nós, não apague o Espírito Santo. Como que a gente vive nessa vida aqui, irmãos? Aqui está tudo muito bom. Dentro aqui, mas a gente vai estudar. A gente vai sair aí nessa rua. A gente vai trabalhar. Nós vamos encontrar com pessoas que não querem nem saber de Deus. Iremos nos relacionar com pessoas de maneira obrigatória que nem querem saber de Deus. Na verdade, somos chamados para nos relacionarmos, né? A ser sal e ser luz. Irmãos, como que a gente vai aguentar esse mundo que já é do maligno, esse sistema, sem procurar nos encher do Espírito Santo de Deus? Se nós andarmos apagados, ou apagarmos o Espírito Santo, irmãos, o mundo não perdoa, vamos ser engolidos. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E o chamado que Deus tem para nós é, não apaguem o Espírito Santo. Deixe-se encher do Espírito Santo de Deus. A gente faz isso de novo, irmãos. Através da oração, através da leitura bíblica, aquilo que ninguém pode fazer por nós. Muitas vezes a gente vem escutar a palavra, eu também escuto a palavra, mas eu vou voltar para minha casa, irmãos. Viver de culto em culto não sustenta. A gente precisa de chegar na nossa casa no meio da semana, parar e ter um tempo com Deus. Sim ou não, irmãos? A gente precisa de chegar lá, no nosso ambiente familiar lá, e orar e ler a Bíblia. Nós precisamos de ter essas disciplinas espirituais por nós mesmos. Culto é bom, mas não sustenta. Nós devemos ter essa prática, irmãos, de cultivar o Espírito Santo através das disciplinas espirituais, irmãos. Isso vai nos levar a crescer em santidade e a santificação. E como que é isso na prática, irmãos? O que muda na minha vida quando eu cresço em santidade? O que muda na minha vida quando eu estou vivendo aqui, sendo cheio do Espírito e me tornando cada vez mais semelhante a Jesus? Muda muita coisa, na verdade muda tudo. E Paulo vai citar algumas coisas que mudam na nossa vida, irmãos. Essa lista aqui não é exaustiva, tem outros exemplos, mas Paulo cita alguns. Eu queria que a gente acompanhasse. O texto que eu pedi para vocês abrirem, lá em Efésios capítulo 4, lá no versículo 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. Ele
vai dizer assim: assim lhes digo, versículo 17, Efésios 4. E no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Gentios aqui são os incrédulos, são aquelas pessoas que não nasceram de novo, que não têm o Espírito Santo. Nós temos, Paulo fala, não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Por quê, Paulo? Como que ele vive? Como que eles vivem? Paulo continua falando, versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. O pensamento, ou aquilo que domina os pensamentos daqueles que não têm Deus em seu coração, muitas vezes são pensamentos fúteis. Porque o entendimento deles, como diz a Bíblia aí, estão obscurecidos. Eles não conseguem compreender o mal que o pecado faz, irmãos. O mundo não consegue. Muitas vezes, eu já vi isso, pessoas agradecendo a Deus por terem acabado de pecar. Olha só, irmão. Agradecendo a Deus por terem cometido aquilo que a Bíblia condena. Pensamento obscurecido, irmãos. Estão separados, não conseguem compreender verdades espirituais. Mas nós temos uma mente renovada, ou tivemos a mente renovada com a luz da palavra de Deus. Nós também vivimos assim. Mas um dia o Senhor nos alcançou. E nós tivemos a mente renovada com a luz da palavra de Deus e conseguimos entender as coisas espirituais. Versículo 20. É o que Paulo fala. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele. E nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ou seja, os não salvos agem dessa forma. Aí Paulo fala: foi isso que vocês aprenderam se relacionando com Jesus? É isso que vocês aprenderam de Jesus? Não, é verdade. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, não foi dessa forma que eu aprendi com Jesus. Quando Jesus me alcançou, eu não aprendi a andar dessa forma que as pessoas que têm mente obscurecida andam, não. Não foi isso que eu aprendi com Jesus. E aí Paulo vai dar um exemplo aqui, irmãos, a partir do versículo 22, que nós conseguimos entender da seguinte forma: quando nós chegamos na nossa casa, depois de um dia de trabalho, quando nós chegamos cansados, o que nós queremos fazer, irmãos? Quando nós chegamos cansados, acabamos de trabalhar o dia todo, o que a gente quer fazer? Dormir, é verdade? Antes de dormir, o que você quer fazer? Tomar um banho, é verdade? Trocar de roupa, não é verdade? É isso que nós queremos fazer. Ou seja, para ficar bom, é verdade? A gente chega em casa depois do dia de trabalho, a gente quer tomar um banho, trocar aquela roupa, tirar aquela roupa suja para ficar bom. Na nossa caminhada é mais ou menos isso, irmãos. Na nossa caminhada cristã é mais ou menos isso que deve acontecer. Nós, diariamente, devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem todos os dias, irmãos, da nossa vida. Todos os dias. A gente deve chegar em casa e se despir do velho homem e se vestir do novo homem que foi criado para glorificar a Deus. Como eu falei, nós fomos alcançados por Deus e nós não estamos livres do pecado como iremos estar na glorificação. Então nós temos a nossa responsabilidade na santificação. Qual que é a nossa responsabilidade? Se despir do velho homem e se revestir do novo homem que foi criado para glorificar a Deus. É isso que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 22, olha aí comigo. Versículo 22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados, Paulo fala para os crentes, a despir-se do velho homem, olha só, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Olha que interessante, irmãos. É assim que vocês foram ensinados. Agora nós andamos em novidade de vida. Nós somos novas criaturas. A mente e os desejos da velha criatura não podem mais nos dominar. Então, pelo poder do Espírito Santo, a gente deve nos despirmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem dia após dia. Por quê? As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram coisas novas, irmãos, na nossa vida. Agora nós temos o poder dado pelo Espírito Santo de Deus de todo dia reavaliar a nossa vida e se revestir do novo homem. Antes não.
Antes nós éramos dominados pelo pecado. Agora não. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, irmãos, criado para a glória de Deus. Pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos fazer isso, irmãos. Pelo Espírito Santo que habita em nós, nós podemos andar, irmãos, e nos revestirmos do novo homem. Isso é saúde para nós, irmãos, amém? Isso é liberdade para nós, irmãos, amém? Um pastor costuma falar o seguinte, fala assim, um dia chegaram para o pastor e falaram assim, aqui, vocês são crentes, vocês são bobos demais, vocês são muito presos. Aí o pastor falou, mas preso por quê? Ah, porque você não pode fumar, você não pode beber, e o cara fumando. Aí o pastor falou assim, é mesmo, eu que sou preso? Aí o cara falou, então para de fumar aí para mim. Não consegue, irmãos. A gente pode, mas a gente não faz, porque nós somos habitados pelo Espírito Santo, irmãos. Eles não podem deixar de fazer o que fazem, porque são escravos do pecado, assim como éramos antes. Mas graças a Deus que um dia Ele nos alcançou. Ele nos libertou, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Agora nós podemos andar sendo livres por causa do Espírito Santo que habita em nós. E aí, como que é isso na prática? O apóstolo Paulo começa a citar alguns exemplos, como eu falei. Aí no versículo 25. Já estou acabando. Uma vez que o apóstolo Paulo fala que aqueles que nasceram de novo devem abandonar a antiga maneira de viver, como que é essa nova maneira de viver, Paulo? Como que isso muda na prática, Paulo? Paulo fala, portanto, ele fala, versículo 25. Cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos membros de um mesmo corpo. Olha só. Nasci de novo. Sou nova criatura. Como que eu ando agora? Falando a verdade. Nasci de novo. Como que eu ando agora, irmãos? Por quê? Quem que é pai da mentira, irmãos? É o diabo, não é verdade? João fala que aquele que mente fala a própria língua de Satanás. Olha só, irmãos. Como que nós podemos andar com o hábito de falar a própria língua de Satanás, uma vez que nós fomos salvos e temos dentro de nós o Espírito Santo? Não combina, irmãos. O apóstolo Paulo fala, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Agora vocês têm o poder de abandonar a mentira, porque o Espírito Santo habita em vocês. E começar a falar a verdade ao seu próximo. Aquele que nasceu de novo não é controlado pela mentira, irmãos. Aquele que nasceu de novo não anda falando mentira, não consegue, irmãos. Se ele mente, ele fala assim, Jesus, eu tenho que voltar, tenho que retratar isso aqui, não pode. Ele fica incomodado, irmãos. A prática de mentira não faz mais parte da vida do cristão, daquele que nasceu de novo. Nasceu de novo, irmãos. Por quê? Versículo 25. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. Somos membros de um mesmo corpo. Temos o mesmo Espírito. Fomos salvos pelo mesmo Espírito. Adoramos o mesmo Deus, irmãos. E Cristo nos chama para edificar o corpo com a verdade. A verdade. Quando nós falamos a verdade, andamos a verdade, irmãos, o Espírito Santo opera. Quando nós começamos a mentir, irmãos, o diabo é o pai da mentira. Que o Senhor nos livre disso, amém, irmãos? Que o Senhor nos livre disso, irmãos. E versículo 26. O que mais muda na minha vida, Paulo? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Irar, mas não pecar, irmãos. A ira, ela é um tipo de irritação causado por algo que não nos agrada. Mas como que é irar e não pecar? O salmista responde para a gente no Salmo 97, versículo 10, não precisa abrir não, vou ler. Fala assim, ó. O salmista diz, odeiem o que é mal, vocês que amam o Senhor. Como que eu iro e não peco? Quando eu fico indignado com coisas que afrontam a Deus. Como que é irar e não pecar? Quando eu vejo Cristo sendo blasfemado. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo uma injustiça. Eu fico irado, irmãos, mas não é pecado. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal, irmãos. Então aquele que carrega o Espírito Santo, se a gente vê maldade, a gente fica indignado, sim ou não? Nós que carregamos o Espírito Santo, se a gente vê uma maldade acontecendo no mundo, a gente fica indignado, irmãos. Nós ficamos irados. Nós iramos contra o pecado,
não iramos contra o pecador. Escute isso. A nossa ira é contra o pecado, irmãos. Por isso que Paulo fala aí, no versículo 26 ainda. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não dê lugar ao diabo. Quer dizer que nós não devemos irar, nós devemos irar contra o pecado e não contra o pecador. Escute isso aqui. Não apazigar a ira e dar lugar ao diabo acontece quando aquilo que deveria ser somente contra o pecado, a ira e a indignação, começa a ser contra o pecador. E aí nosso coração começa a se encher de vingança. E aí nosso coração começa a ficar ressentido. E aí nós ficamos magoados. Aí nós ficamos rancorosos. Perceba, irmãos, que é sutil. A nossa ira deve ser contra o pecado e não contra o pecador, irmãos. Porque se for contra o pecador, nosso coração vai se encher de amargura, de rancor, de vingança. Aí nós já estamos pecando. Perceba como é sutil. Irar, mas não pecar, é irar contra o pecado e não contra o pecador. Porque se nós alimentarmos o nosso coração ressentimento, mágoa contra o pecador, ele vai acontecer no versículo 27. E não dê lugar ao diabo. A gente vai dar lugar ao diabo na nossa vida. Alimentar no nosso coração toda espécie de amargura, irmãos, é pecado também. Isso faz mal só pra gente, sim ou não, irmãos? Quando a gente não perdoa, irmãos, quando a gente fica ressentido, isso faz mal pra gente, irmãos. Alguém já disse bem que quando a gente não perdoa, quando a gente tem esse hábito de andar não perdoando, nós estamos destruindo a mesma ponte pelo qual nós temos que andar. Quando nós não perdoamos, nós estamos destruindo a mesma ponte pela qual nós devemos passar, ou temos que passar. Isso é a falta de perdão, irmãos. Destrói a nós mesmos. Por isso tem diversas passagens na Bíblia que nos orientam a não guardar rancor, a perdoar, não é verdade? A não ficar ressentido, porque se ficarmos, daremos lugar ao diabo. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha. Apaziguem a ira antes que o sol se ponha, não é ficar guardando até o final do dia, não, irmãos. Não é isso. É não guardar no coração e ficar ressentido, irmãos. Que Deus nos livre disso também. Versículo 28 continua falando. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Satanás, nós sabemos que transformou Judas em ladrão. E se ele pudesse, ele iria fazer a mesma coisa conosco. O roubo inclui toda sorte de desonestidade que visa tirar do outro aquilo que lhe pertence. Versículo 27 fala, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que interessante. Nós devemos trabalhar e não furtar. E Paulo coloca um porquê ou uma motivação, irmão. Trabalhar para ajudar os outros. E olha que é exatamente de roubar, que é o quê? Prejudicar os outros. Então nós devemos trabalhar não somente para ter ou para acumular, irmão. Nós trabalhamos e temos para sermos generosos, não é verdade? Nós trabalhamos e temos para compartilhar também. Esse é o chamado que Deus tem para a nossa vida, irmãos. Compartilhar aquilo que nós temos. Por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo fala que nós devemos comer e beber, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Nós devemos fazer para a glória de Deus. E quando nós fazemos as coisas, irmãos, para a glória de Deus, a gente não olha para as pessoas, sim ou não? Quando nós queremos honrar a Deus com a nossa vida, nós não olhamos para as pessoas? Quando nós amamos a Deus, queremos honrar, queremos andar honrando a Deus, nós esbarramos as pessoas em qual sentido? Nós amamos mais as pessoas, é verdade, irmãos? Quanto mais nós amamos a Deus, mais as pessoas nós amamos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais compassivos nós ficamos, não é verdade? Mais misericordiosos nós ficamos. É isso que acontece, irmãos. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais amamos as pessoas. É isso que Deus quer de nós. Trabalhe, mas seja generoso com aquilo que Deus tem colocado em sua mão, irmãos. Em sua mão. Quem que lembra da parábola do bom samaritano? Você lembra? A Bíblia diz que vai chegar um perito da lei para Jesus e falar assim, mestre, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse, o que está escrito na lei? Como você a lê? Aí o mestre fala, ame seu Deus
ame o seu Deus, né? Com todo o coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Jesus fala, verdade, faça isso e você viverá. Aí o perito da lei fala assim, mas quem é meu próximo? Aí Jesus conta uma história, que o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó e foi assaltado. Vocês lembram dessa história? Roubaram ele, bateram nele, deixaram ele lá sem nada. Aí a Bíblia fala que veio um sacerdote, passou e não fez nada. Passou dele e não fez nada. Veio um levita, passou dele também e não fez nada. Mas veio um samaritano, cuidou dele, irmãos. Jesus falou com o mestre da lei que havia falado com ele, faça igual e você viverá. Ou seja, irmãos, quando nós amamos a Deus, nós olhamos para as pessoas. E Deus nos chama a isso. Trabalhe. Mas para que você tenha que repartir com quem estiver em necessidade. E versículo 29, a gente já está terminando. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. O que eu estou falando, irmãos? Eu estou falando de santidade. Eu comecei falando que a santidade é um caminho que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus. E Paulo está citando alguns exemplos. Como que nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus? Não minta. Não é verdade? Estão entendendo? Olha, apazigue a ira antes que o sol se ponha. Seja generoso. É alguns exemplos, irmãos, de vários outros. E ele fala no versículo 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. Essa palavra torpe aqui é usada para se referir a uma fruta podre, uma fruta estragada, que não tem mais utilidade. É isso que significa torpe aqui. Muitas vezes nós achamos que palavra torpe é só palavrão, não, irmãos. Palavra torpe é a palavra que não edifica. É falar mal do próximo. É não levar adiante. Palavra torpe é levar adiante uma mentira, irmãos. Tudo que não for para edificar, isso é palavra podre, é torpe. E nós sabemos, irmãos, o poder das nossas palavras, sim ou não? Tem um poder gigante, irmão. Tiago, no capítulo 3, vai nos falar sobre isso. O poder das palavras. Tiago vai comparar a nossa língua com o fogo e vai falar que assim como o fogo, a língua destrói. Tiago vai falar que assim como um animal peçonhento, a língua também tem o mesmo poder de agir na vida da pessoa como o veneno age no corpo da pessoa, irmãos. Poder das palavras, é muito sério isso. E às vezes nós negligenciamos. A gente preocupa com tantas coisas, mas a língua não, irmãos. E Paulo fala que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Nós já experimentamos, irmãos, por exemplo, o poder terapêutico que a palavra tem. Você já deve ter ficado triste, angustiado, e veio alguém e com uma palavra te encorajou, sim ou não? E veio alguém, irmãos, e com uma palavra te animou, te encorajou. Nós conhecemos esse poder que a palavra tem. Mas também, por outro lado, uma palavra dita de maneira errada, no momento errado, que causa tanta destruição, irmãos. Nós não fomos chamados para usar a nossa língua para destruir, mas sim para edificar. Não fomos, irmãos. Que nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, apenas que for útil para edificar os outros. E por qual razão? Versículo 29. Conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Crescer se parecendo com Jesus. Paulo, ele deu alguns exemplos aqui, irmãos, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo fala ao seu coração o que deve mudar. Paulo colocou aqui mentira, ira, palavra torpe, mas eu posso ter outras coisas, irmãos, e tem outras coisas, e você também. E nessa noite, o Senhor está nos lembrando que o desejo que Ele tem para a nossa vida, acima de tudo, é nos conformar à imagem de Jesus. Acima de tudo, Ele quer que a gente cresça em santidade, irmãos. Que Ele nos ajude, amém, irmãos? Versículo 30, ele termina. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como o Senhor perdoou vocês em Cristo Jesus. É isso que Ele quer de nós.
É isso que Ele quer para aqueles que Ele alcançou, irmãos. Ele nos fez nascer de novo para testemunhar de Cristo através das nossas atitudes. Isso é o caminho de santidade. Isso é o caminho de santificação. Amém? Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Será que nós podemos orar ao Senhor? Será que você pode pedir a Deus que mude na sua vida o que precisa ser mudado nessa noite? Eu não sei, mas o Senhor e você sabe o que precisa ser transformado e mudado para que você se pareça mais com Jesus. Pai, suplicamos ao Senhor, Jesus, como nós necessitamos do Senhor, como nós precisamos do Senhor, sermos cheios do Teu Espírito Santo para andarmos aqui nessa terra, nessa vida, Jesus. Nós sabemos que sermos cheios do Espírito Santo é liberdade para nós. Sermos cheios do Espírito Santo é satisfação para nós. E acima de tudo, sendo cheios do Espírito Santo, glorificaremos o nome do Senhor Jesus. Essa é a nossa vontade, sabemos que não podemos fazer isso por nós mesmos, Senhor. São tantas falhas, tantas palavras, tantos pensamentos que não louvam ao Senhor, mas clamamos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, nos perdoa e venha nos conformar cada vez mais à imagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que nós desejamos e é isso que nós precisamos. Andar nessa vida aqui conhecendo e prosseguindo no conhecimento do Senhor, nos relacionando com o Senhor e tendo Jesus sendo formado em nós a cada dia. Sabemos que essa é a vontade do Senhor para nós acima de tudo. Com isso seremos satisfeitos. Com isso encontraremos contentamento independente das circunstâncias. Se parecer com Jesus é o nosso maior tesouro.